Fala pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez. Esse é o exercício 2 da aula 24. Estamos trabalhando com a luz na forma cilíndrica e projetando a sombra dela no plano, luz natural. Este é o módulo de perspectiva artística, estamos perto de terminar ele, a terceira etapa, já no final. Essa é a penúltima forma geométrica, só falta a esfera depois dele. E vamos terminar. Assim que acabar, eu nem sei o que a gente vai fazer. Mentira. Realmente é um pouco de verdade. Eu não sei o que vamos fazer, mas estou pensando na anatomia humana. Provavelmente vai ser isso aí. Provavelmente. Agora é um pau viola. Se preparem. Mas vamos lá. Bom, luz natural. Por enquanto, estamos na luz natural. A luz natural mais importante e que devemos focar nela aqui é a luz do Sol. O Sol, as linhas do Sol, os feixes de raios do Sol se propagam em linhas retas e sentido radial. Porém, com a proporção dele em comparação à Terra e a distância em que se encontra, essas linhas paralelas em sentido radial deixam de ser radiais. Por quê? Porque ela consegue iluminar o planeta Terra de uma única vez, com poucos feixes e todos em linha reta, por causa da distância. Justamente por causa da distância. Porque ela é muito pequena, proporcionalmente também. Então, há uma diferença quando vamos trabalhar com luz artificial. Que logo, no próximo exercício, já vamos iluminar a forma cilíndrica com luz artificial. Vou fazer uma linha do nível do olhar. Precisamos entender do eixo de luz. Lembram disso? Eixo de luz, que é o eixo onde você ajusta os pontos principais para determinar essa sombra, que seria o ponto de direção de fuga da luz e o ponto de direção de fuga da sombra. O PDFS, PDF, né? Lembrou o PDF? PFDL também não vai ficar também. Acho que é PDF mesmo, que seria o ponto... gente, eu não falei, tô tentando acelerar. Eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho, mas só foi isso que eu esqueci. Meu nome é irrelevante aqui agora. Vamos lá. O eixo de luz, ponto de direção de fuga da luz e o ponto de direção de fuga da sombra. Precisamos desses dois pontos. O ponto de fuga de direção, ponto de direção de fuga da sombra, ele se localiza em qualquer ponto da linha do nível do olhar. Ok. O ponto de direção de fuga da luz, ele está em algum lugar que vamos determinar no espaço. Pode ser nesse eixo lá para cima ou para baixo. Se eu quero que a luz venha daqui, desse canto, subindo, vindo para frente até um determinado ponto, continua sendo nesse ponto daqui, nessa linha em cima. Se a luz estiver oposta ao centro, se inclinou, eu já trabalho esse eixo para baixo e faço o ponto vindo em direção a este ponto aqui embaixo. Né? Eu determino outra direção, um outro ponto de direção. Ele vai estar abaixo, é como se eu refletisse, eu invertesse esse eixo e o eixo caísse aqui para a parte de baixo do nível do olhar e eu conseguiria construir. A forma cilíndrica, ela tem como forma base, né, como estrutura, duas bases circulares, essas duas bases circulares, e o corpo, que é toda essa extensão do que seria o início do objeto na face inferior até o final do objeto na face superior. É simplesmente isso. Vamos trabalhar hoje dois exemplos. O exemplo seria a sombra quase de perfil e uma sombra com um objeto fora do plano. Só esses dois. Tá, excelente. Então vamos lá, vou trabalhar aqui uma base circular, vou fazer diretamente, sem precisar usar aquela estrutura de quadrado ou retângulo. Tentar desenhar de uma única vez aqui, diretamente. Pronto. Vou determinar a altura que eu quero este cilindro, fazendo dessas duas linhas aqui, ó, extremidades. Já sei que essa parte de dentro é toda pontilhada, essa parte de trás, porque o objeto está aqui abaixo do nível do olhar. Essa base está tocando no chão, então a parte de trás eu não percebo. Essa parte de cima eu já sei que ela é um pouco mais estreita do que essa. Por quê? Porque está chegando próximo à minha linha do nível do olhar. Então esta face superior
ela obrigatoriamente já deve ser um pouco mais estreita para que a perspectiva fique mais correta. Se eu fosse representar aqui a forma do cubo para construir este cilindro, com certeza a face superior do cubo e a face inferior já não teriam a mesma distorção, por causa da perspectiva. Era como se fosse uma perspectiva, ó, com 2 pontos de fuga. Eu teria uma distorção maior para essa parte de baixo. Olha aí. Uma distorção menor para a parte de cima. Exatamente isso aí. Se eu fosse construir, eu só estou fazendo aqui para vocês perceberem como é importante o entendimento. Mesmo sem começar com a forma cúbica, eu consegui construir um cilindro de uma maneira representativamente confortável. Confortável esse cilindro. Apesar de eu não ter feito a estrutura, eu entendi que a parte de cima é mais estreita, a parte de baixo é um pouco mais arredondada. Tudo bem. Eu vou trabalhar a sombra caindo para o lado direito. Então, esse eixo meu aqui de luz, o eixo de luz, ele vai ter que ser reposicionado bastante para o lado esquerdo, porque com isso eu vou ter uma inclinação de direção de sombra quase alinhada ao nível do olhar. Ela só vai descer um pouquinho. É por isso que esse eixo vai estar bem distante mesmo. A inclinação dele vai ser bem suave. Eu não posso fazer uma linha paralela à linha do nível do olhar. Eu vou inclinar levemente, tipo algo de 5 graus ou menos, só para... Ó, o centro aqui, ó. O centro sempre vai se localizar um pouco mais acima do centro. O centro da base cilíndrica. A parte de cima também é a mesma coisa, mas a de baixo só é o suficiente. E eu vou ligar esse ponto aqui, ó, imaginando que o eixo de luz foi posicionado bem distante, lá do lado esquerdo. Eu faço essa linha aqui, auxiliar, que determina a direção, que lá, com certeza, na linha do nível do olhar, lá em cima, eu vou ter representado meu ponto de direção de fuga da sombra. Ok, olha aí. Então, quando essa linha toca no objeto, aqui, tanto aqui na frente quanto aqui atrás, eu já tenho 2 pontos representados. Esse daqui da frente, né, que está por trás, é o primeiro ponto, onde a luz toca, onde o ponto de direção de fuga da sombra toca, ele me representa que aqui será a primeira aresta mais iluminada pela luz natural do Sol, pela luz direta do Sol. Aqui seria o ponto inicial de ausência de luz direta. Como eu acho intermediário, uso esse esquema, que já falei várias vezes. Quem não viu, volta aí. O que eu faço? Eu vou imaginar um círculo, outro círculo aqui só para representar, um eixo vertical, um horizontal, inclino eles, e quando eu fizer a distorção, eu vou perceber que as laterais sempre vão estar distorcendo mais do que o que está na frente e o que está atrás. Já expliquei isso bastante nas outras aulas, então eu vou levar adiante. É uma linha aqui vertical, um eixo aqui vertical, passando pelo centro, e um eixo horizontal aqui. Ok. Pego essa distância que ele correu aqui para o lado, vou imaginar a mesma coisa aqui em perspectiva, saindo do eixo aqui. Aqui o que correu aqui, eu vou imaginar aqui, saindo daqui do eixo. Pouca coisa. Daqui para cá. Ali, andou aqui só isso aqui, aqui vai andar menos. Ligo para o centro, prolongo, já tem os 2 pontos intermediários, que seria essa linha daqui e esta outra linha aqui atrás, onde eu ainda não fiz, mas ela estará aqui assim. Pronto, então com esta linha aqui de direção de fuga da sombra, cadê a régua? Deixa eu pegar a régua aqui só para facilitar. Para ficar bonitinho o desenho, eu vou fazer 2 linhas em paralelo, tocando nestes pontos. Eu já tenho aqui a linha que determina a direção principal, que é essa daqui, que é a primeira linha. Ver se ela ficou legal. Ficou nada. Ficou. E aí eu venho para
as outras duas linhas, ó. São em paralelo também, duas linhas em paralelo. Eu determino aqui. E a outra lá atrás, nesse ponto aqui, ó. Paralelo também, então eu quero visualizar a marcação, coloco a régua para cima e faço aqui a reta. Pronto, já tenho as linhas em paralelo. Com essas linhas em paralelo, o que é que eu faço? Eu tenho que determinar a profundidade que vai estar essa sombra. Como a sombra está caindo aqui para frente, mais próximo de mim, eu tenho uma representação de luz lateral, porém, como se fosse meio que uma contraluz. Não é contraluz porque a metade aqui não está iluminada. É quase a contraluz mesmo. É como se fosse um contraluz. Porque o sol está vindo do outro lado, mais à frente, o objeto na frente, então tem uma representação de sombra quase a contraluz, quase um 3/4 de sombra aí, sei lá, eu diria assim. Então eu vou imaginar que essa sombra, eu não quero que ela vá muito distante, vou imaginar que ela venha até aqui assim, ó. O que eu faço? Eu vou imaginar então o primeiro ponto, vou pegar esse aqui, vou pegar o centro aqui, essa linha central aqui, ó, essa aresta central aqui, que seria o ponto inicial de ausência de luz, e vou determinar já que eu quero até aqui, tá bom, não ficar muito distante. Vou fazer a outra representação aqui tá bom. Eu imagino que esse sol, ele vai estar jogando esta iluminação, a direção dos feixes de luz, o ponto de direção de fuga da luz do sol é esse aqui, todos os outros vão ser iguais, todos os raios vão estar iguais. Então o que eu faço aqui? Ó? Aqui atrás, nesta linha auxiliar aqui atrás, de direção de fuga da sombra dessa aresta aqui do fundo, eu vou coincidir esta linha inferior com o ponto de fuga daqui do Sol. A linha do Sol vai estar tocando aqui, uma paralela a essa linha de baixo. Olha aí. Uma paralela. Estão bem próximas, mas é uma paralela. Pronto. Um tocou aqui, o outro tocou aqui. Esse ponto aqui de trás está na mesma linha central. Seria o ponto inicial de luz no objeto. É bom representar, pois eu quero fazer elipse aqui. Para representar bem a elipse, eu preciso desses 4 pontos. Então, vou imaginar uma paralela a essas duas linhas aqui já, tocando neste ponto aqui e prolongando, olha aí. Aqui. Nesse ponto aqui. E o outro, que seria essa lateral aqui. Essa outra lateral, faz uma paralela. Aqui, minha lateral, uma paralela aos feixes. Eu tenho mais um ponto. Pronto. Com esses 4 pontos, eu preciso representar a minha elipse. Eu tenho que pensar na curva que eu vou fazer aqui, porque ela está bem distorcida. Olha aí, mas eu consigo. Nós conseguimos. Nós vamos conseguir. Vocês também vão conseguir. Eu acredito em todos vocês. Vamos lá. Olha aí. Essa é a minha elipse, com esse ponto aqui em cima. Esse daqui, o mais distante. Esse aqui, o mais baixo, e esse lateral. A representação de sombra num perfil como esse aqui, de uma figura como uma forma cilíndrica, seria basicamente isto aqui. Vou fazer de qualquer jeito, porque não é ideia agora representar bem a sombra, só explicar como fazer. Então, olha aí, a sombra desse cilindro iluminada por uma luz natural, a luz do sol, em que os raios se propagam em sentido linha reta, sentido radial, porém não percebemos como sentido radial, mas sim como sentido em paralelo, porque todos os raios aqui eu consigo iluminar logo de uma vez tudo. A representação seria essa. E se eu tiver uma peça flutuando, se eu tiver um cilindro desse flutuando aqui, o que que acontece? Vamos fazer aqui agora. Tem um cilindro flutuando aqui, tá aqui bonitinho no espaço. Isso ele está de uma maneira bem alinhada ao nível do olhar, né? Seria interessante eu fazer uma figura com inclinação. Eu quero fazer uns estudos diferenciados. Quando acabar o módulo, eu fazer como extra uns estudos com as formas com inclinações diferenciadas, para a gente ver o que acontece com a projeção um pouco diferente dos sólidos. Ó, ele não está tocando no chão, eu quero imaginar ele flutuando, e ele passou do nível do olhar, mas ele não está tocando no plano aqui. Imaginar que aqui tem, ó, deixa eu fazer aqui uma rede
Imaginar aqui esse esquema. Você imagina esse esquema aqui. Ele não está tocando necessariamente aqui em cima, ele está aqui embaixo, algum ponto mais embaixo. Então eu vou determinar, eu vou descer essas linhas laterais aqui, ó, projetar elas aqui embaixo e determinar em que ponto ele está em relação ao meu plano aí, né? Essa área toda. Eu acho que aqui em cima tá bom. Eu vou trabalhar essa elipse aqui, ó. Já que ele vai estar um pouco mais abaixo, eu arredondo um pouco mais a base. Pronto, então aqui é como se, para eu ter isso daqui, seria imaginando o sol iluminando diretamente aqui de cima, ó, num ângulo de meio-dia, que é aquele sol que está bem no alto, bem no topo, iluminando ele, projeta essa representação aqui. Para fazer a sombra, como eu sei que ele está aqui, e eu quero que a luz esteja em outro ponto, não aqui de cima, que assim fica muito fácil, eu vou determinar que esse eixo andou para o lado direito, eu quero uma sombra caindo aqui para o lado esquerdo. Então eu vou querer, como eu quero uma sombra aqui assim dentro do papel, eu vou trabalhar o eixo aqui. Tá ótimo, perfeito. Então vamos lá, tem um eixo, um novo eixo aqui, eixo de luz. E o primeiro ponto é o ponto de fuga, ponto de direção de fuga da sombra. Ele está aqui. Eu vou ligar ele aqui, para esse centro, imaginar o centro aqui. Ligar ele ao centro e prolongar. Isso já me determina a direção para onde vai ficar essa sombra. Eu já sei que a sombra vai cair para o lado de cá. Só que ele está flutuando. Eu quero saber, em relação a esse ângulo aí, ao ponto de origem que eu vou determinar da luz do sol, para como é que vai ficar aqui essa representação de sombra. O objeto está solto, flutuando. Como é que acontece? Eu preciso o quê? Eu preciso representar tanto este círculo quanto este outro aqui. É simples assim, não tem dificuldade. Representando os dois círculos em distorção aqui, eu ligo as extremidades e já foi. Então vamos lá. Eu sei que a luz tocou aqui. Beleza, tocou aqui. Se eu projetar esse ponto aqui em cima, é só uma paralela. Paralela à linha vertical, paralela à linha vertical. Pronto, já tenho projetado aqui. Eu sei que esse ponto aqui, essa linha aqui é a linha que menos recebe luz no objeto diretamente. E essa aqui é a que mais recebe luz diretamente do Sol. O que seria o intermediário? Eu faço aqui embaixo, ó. Linha vertical, linha horizontal. Aquele mesmo esqueminha aqui, ó, que eu fiz. Deem uma olhada nas aulas anteriores. Quem não estiver entendendo agora, pode voltar, porque já falamos muitas vezes sobre isso. Provavelmente todos já entenderam. Então, o quanto andou aqui, saiu do centro, andou para o lado esquerdo. Esse ponto vai andar para o direito, esse aqui já andou para o direito, esse vai andar para o esquerdo. Então vamos lá, o quanto andou aqui, eu vou trabalhar aqui em perspectiva, não é a mesma coisa, é um pouco menos. Eu acredito que aqui já seja o suficiente. Ligou para o centro, prolongou, a mesma coisa aqui. Então para representar essa sombra, o que é que eu preciso? Já sei que a direção da sombra é essa, eu vou trabalhar duas linhas em paralelo a essa linha daí. Olha aqui. Essa daqui, paralelo, e uma outra aqui também, paralelo. Vou colocar a régua ao contrário. Opa. Vou colocar a régua ao contrário, porque eu consigo visualizar a linha para trabalhar em paralelo. Pronto. Aí. E agora o que eu faço? Eu vou projetar os dois círculos aqui. Não tem dificuldade. Eu vou levantar esse ponto aqui, a mesma coisa. Projeto ele aqui em cima, que é essa extremidade. Essa daqui também. Projeto as duas extremidades aqui. Essa está na minha frente, eu consigo visualizar ela completa. A outra está aqui no fundo. Ela vai pontilhada. Pronto, uma vez com todos esses pontos, é só projetar aqui embaixo os dois círculos. É simples assim. Não tem dificuldade. Vamos lá, vou determinar a direção da luz para o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero, esse aqui do fundo, ó. Cadê ele? Aqui, esse aqui. Primeiro esse daqui, o mais afastado de mim, porque essa sombra aqui é só uma como é que eu poderia dizer? É uma maneira, não é um exemplo, a palavra não é exemplo. É uma necessidade. Eu preciso dele aqui, eu preciso dele para saber essa altura, essa direção, trazer essas linhas auxiliares. E a partir delas eu começar a trazer é preciso, né? Eu faço ele só para
para utilizar ele como uma base. Depois apaga, essa sombra não existe. O que vão existir são as próximas sombras. Então, já tem esse ponto sombreado aqui, já tem esse outro aqui na frente, já tem os laterais. Pronto, já tenho tudo que eu quero. Eu vou determinar a primeira distância. Quero que essa peça esteja com a luz do sol mais ou menos nessa direção aqui. Ó. A luz do sol vai estar nessa direção. Pronto, tá bom. O primeiro ponto que eu achei foi esse aqui. Beleza, tudo bem. O último ponto já desse círculo é esse daqui. Ó. Já vou trabalhar ele, uma paralela. Faço uma paralela aqui a ela. Sempre uma paralela. Sempre em paralelo. Ligo aqui, quer dizer, faço os dois pontos. Pronto, já tenho o extremo. Já tenho o início e o máximo. E em cima, um projetor de cima, mesma coisa, ó. A paralela. Paralela bonitinha. Projetor de cima. E o outro, esse daqui da frente. Que eu projetei esse daqui, agora eu vou projetar esse daqui. Paralela também. Veja que, perceba que quando eu fizer a representação no plano, embaixo, no solo, eu já sei que essa elipse já é um pouco mais aberta do que a outra. Mas isso é normal. Pelo ângulo de inclinação, quanto essa mais for ficando fechadinha, mais próximo, mais estreita ela fica no plano. Quanto essa for mais distante, mais aberta ela vai ficar. Isso é normal. Então vamos lá, as laterais, mesma coisa, essa é uma extremidade, faço uma paralela aos raios do sol, porque eu estou usando a primeira linha como ponto de direção de fuga da luz, aqui até a extremidade, até a lateral. Cadê a outra lateral de cima? Aqui de cima, vou fazer a lateral de cima. Aí. Aqui. Cadê as outras duas laterais? Aqui, ó, a de baixo, né, desse círculo inferior, aqui é uma extremidade. Vou usar as linhas como paralelos. Aqui. Aqui, ó, aqui. Peraí, agora eu me confundi. Esse é o de baixo. É aqui. De baixo é aqui. Passei direto. Perdão. O de cima tá aqui. Vamos fazer paralela também. E ele vai parar aqui, em algum lugar aqui. Essa linha vai vir tá... E pronto. E falta o que? Ah, aqui o último já tá aqui já. Pronto, agora só é achar esses círculos. Aqui, ó, fazer as elipses. Imaginar aqui o que seria. Apesar de eu não ver, eu tento imaginar todas as elipses para perceber o que acontece com a distorção. Eu quero entender o que acontece com a distorção de uma forma dessa. Eu preciso ver essa figura bem arredondada. Eu preciso ver a forma arredondada dela aí. Quanto mais eu treino isso aqui, mais claro fica a representação. Então a sombra começa nesta curva, vem andando aqui pelo lado e vai até essa outra curva aqui. Ó. Deixa eu imaginar todo ele aqui. Imagina que a distorção aqui já foi maior. Eu tenho que fazer de uma maneira que fique realmente curvo. Agora sim, ficou bem curvo. Pronto, então aí, ó. São as duas elipses. Só é ligar os dois pontos, aqui as extremidades. E eu já sei que a representação da projeção de sombra desse cilindro que está flutuando aí nesse espaço seria exatamente isso aqui, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui eu só usei como um atalho para saber onde se encontra o objeto no plano e como eu vou trazer as linhas auxiliares para cima, para saber onde o sol está tocando inicialmente no objeto. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui. É só o exercício 2 mesmo, esses dois exemplos. Muito obrigado. Ajudem a compartilhar. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Manda para quem gosta de desenhar. Eu agradeço muito a vocês. A próxima aula vai ser o exercício 3. Beleza? Um cheiro em todo mundo. Até a próxima. Valeu!